Puranga-Pituna. Eu sou Elizabeth Cristofoletti, psicóloga, analista junguiana, membra do AGPA, Associação Grupo de Psicologia Analítica na Amazônia, membro do Coletivo Madeirista, um coletivo de artistas da Amazônia, membro do MIS, Museu Imaterial da Imagem e do Som de Rondônia, e membro da OCA, dos meus colegas que me fizeram esse convite para poder estar aqui com vocês. Moro na Amazônia há mais de 30 anos, especificamente em Porto Velho, Rondônia, Amazônia, Brasil. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, contando algumas histórias algumas que eu vivi, que eu ouvi, que eu li, que eu aprendi, que chegaram até mim. E acho que a melhor coisa de poder contar essas histórias, né, de poder narrar, de poder compartilhar com vocês com a mesma narrativa que muitas vezes eu ouvi, talvez com o propósito de trabalhar um pouco a escuta, né, que nós possamos talvez aprender a escutar sem buscar as interpretações, sem encaixar isso na nossa prática e na nossa dinâmica, até aproveitando, né, o tema desse encontro que nós estamos tendo, que vocês estão tendo, para que a gente possa, de fato, né, fazer uma antropofagia. Eu entendo que é preciso que a gente consiga ouvir, escutar, né, para que isso possa estar se transformando e não só encaixando nas coisas que nós já conhecemos. Nemegueri. Vou compartilhar com vocês a festa do Boetawa. A festa Boetawa é uma festa que acontece, é um ritual que acontece com os povos tenharins. Nesse caso, os povos tenharins ficam na divisa entre Rondônia e Amazônia, já na Amazônia, né, mas é um território bem próximo à divisa dos estados, e é uma festa de guerra e canibalismo, né, de morte e renascimento do povo tenharim. E aí, nessa festa, a cada ano, o coletivo das aldeias tenharins escolhem a aldeia que vai receber a festa. E isso é um grande acontecimento, isso é uma coisa muito importante, né? Como preparo, a festa em si, onde todas as aldeias se encontram para finalizar a festa, porque a festa ela não está num ato em si, ela está em todo o processo, em torno mais ou menos de uma semana. Mas antes, cada aldeia deve se preparar para a festa, preparando a farinha, preparando a caça, né? Isso significa saindo para caçar. Existe uma caça que é uma caça especial, que é muito importante nesse ritual, que é a e que quando ela não é encontrada, isso não é um bom presságio do ritual, mas as mulheres ficam no preparo da farinha, os homens vão em busca da caça, para que possa se chegar no ritual na aldeia escolhida, na aldeia que vai receber todas as aldeias. E é uma festa bem importante, porque claro, né, que ela está ressignificada, mas eu tenho a aldeia central, onde que está recebendo, central no sentido de recebimento da festa, e aí eu tenho uma aldeia que está chegando, né, um conjunto de pessoas. Então eles vêm pela estrada, caminhando, dançando, num ritual, param. Aí tem o mensageiro vem até a aldeia que vai receber, o cacique, e quem já chegou também está ali, todos os membros da aldeia, e ele faz um desaforo, né? A sua estrada está ruim. Aí o cacique se coloca indignado, toda a aldeia, né, se coloca indignada, tem gestos de indignação,
e aí ele faz uma outra ofensa. Ah, são exemplos, né? Ah, mas a tua estrada é muito mais longa, é muito mais difícil. Aí o mensageiro vai, leva a ofensa. Todas as pessoas ouvem, caminham um pouco em ritmo dentro de um ritual, né? Dançando, tal, param, o cacique faz uma ofensa, uma outra ofensa. A cada ofensa, ela vai ficando mais grave, mais séria, né? Mais potente, de ambos os lados. E isso é feito até que a aldeia que está chegando para o ritual está muito perto da entrada da aldeia. Já está em território, mas assim, da construção da aldeia. E quando chega esse momento, os dois povos se encontram. Então, o povo que está chegando, que veio fazendo as ofensas, e o povo que está aqui. E todo mundo que está aqui. Então, as outras aldeias que já chegaram. E aí acontece, né, uma simulação de uma guerra, mas que nessa simulação, né, às vezes tem acertos de contas que ficaram pendentes ao longo do tempo, né, ao longo do ano, porque o ritual é anual. Então tem esses acertos de contas, então tem um tapa, acontecem coisas, né, acontecem alguns excessos, digamos assim. E aí, num dado momento, né, o cacique fala que tá bom, que parou, né, que então vai acalmando, todo mundo acalma, as pessoas se reúnem todas num único espaço, numa grande oca, e ali faz-se um acerto de contas. Então todos os incômodos, todas as coisas que precisam ser ditas, seja ou do que aconteceu ali, né, dos excessos, seja do que aconteceu ao longo do ano, qualquer incômodo, ele é levado. E as pessoas só saem dali quando todas as pessoas se sentirem satisfeitas. Então, é um processo, o tempo, né, a gente está falando de um tempo mais do que circular, nós estamos falando de um tempo que está à disposição desse processo. E isso acontece, e aí todo mundo depois, quando tiver tudo ok, independente, as pessoas saem. E isso acontece com todos os aldeamentos que chegam, né? E depois que todos chegaram, o ritual segue com vários momentos. O momento da quebração da castanha, um momento bem importante que os homens fazem do choro ritual, que chora-se pelos que se foram, chora pelos que vão, choram pelos que estão doentes, choram pelas crianças que nasceram e chora-se pelos que vão nascer. Existem dentro desse ritual, tem momentos também de dança, que a taboca é tocada, que é bastante bonito, que sempre no movimento circular, que é possível que pessoas se encontrem, casais possam se interessar, mas são danças onde os homens, as mulheres fazem com os homens, né, no toque da taboca, que é um instrumento longo, que sai um som muito, muito próprio dele. E é isso, né? Esse ritual se dá todos os anos e é um ritual de recomeço, de retomada, de morte, né? E canibalismo. Come-se a iapaca, né? E todas as carnes e peixes é sempre de forma coletiva. Isso fica sendo moqueado, né? Na fumaça, tem um fogo, tem uma fumaça. Então ela vai sendo cozida, ela já foi moqueada para poder chegar até ali, porque é uma maneira de conservação, mas aí ela chega no ponto
e todo mundo come junto, todo mundo come a farinha, e ao final do ritual os alimentos, as pessoas levam panelas e levam utensílios de forma coletiva, aquilo que não foi comido, seja a castanha, né? A castanha porque faz a paca no leite da castanha, que é um prato muito saboroso e muito importante para muitas etnias, né? Para o povo da floresta em geral. E é isso. Quero compartilhar com vocês também o Reahu, que é um ritual fúnebre do povo Yanomami. No livro A Queda do Céu, o Copenau Yanomami fala en passant, né? Até porque, embora o livro pareça longo, o livro é lindíssimo, né? E é absolutamente necessário esse livro, então fica a sugestão e a dica. Mas o ritual, o Reahu, quando uma pessoa ela falece, ela é colocada dentro de uma cesta, né? Um paneiro, um tipo de um paneiro, uma cesta, e é colocada um pouco num local onde passam poucas pessoas, é colocado numa árvore, para que com o tempo a carne ela possa ir se desfazendo, né? E fiquem os ossos. Depois esse corpo é recolhido e é feito sempre e o tempo todo, obviamente, né? De forma ritual, é feita uma fogueira e é queimado. Essas cinzas, elas são colocadas em cabaças e essas cabaças, elas são distribuídas para a família ou para algum aldeamento que esteja presente no ritual e que tenha um envolvimento efetivo com a pessoa que faleceu. E essas cinzas, ela é mergulhada, ela é misturada a um mingau, e esse mingau, ele é comido, ele é tomado, né? Quando se toma, e aí vem uma ideia, né, de que é um canibalismo, né? Mas quando você, e não é, mas quando a pessoa toma o mingau com as cinzas, ela está permitindo que aquela pessoa que faleceu possa estar junto dela. Então todas, seja a memória, a força, a experiência de vida que se teve, isso permanece com aquelas pessoas que puderam tomar em ritual aquele mingau com aquelas cinzas. É claro que o ritual ele envolve, né, muitos mais detalhes, mas daquilo que eu conheço, né, e é claro que eu sou uma pessoa não indígena, que tem aprendido coisas, que tem ouvido narrativas, e nem muitas coisas, principalmente, né, dos rituais fúnebres, eles são guardados entre os seus, entre as etnias, né? Alguns nunca foram fotografados ou filmados. No ritual fúnebre Karitiana, o primeiro momento, quando a pessoa morre, chora-se. Depois do choro, a pessoa que foi falecida, ela é colocada num local onde ela vai ser preparada e a família fica afastada. Acredita-se que é preciso que as pessoas que estejam tranquilas, com o coração tranquilo, possam preparar essa pessoa. É feito um cordão de algodão branco, é amarrado no pé e é posto um colar com dente de onça. Esse colar ele é importante para que o espírito daquela pessoa se transforme numa onça, que ele vire onça. Então esse colar tem essa função. Feito isso, esse corpo
é colocado numa rede, essa rede é amarrada, e é interessante a gente considerar que em vários rituais de iniciação, as meninas são postas em rede e são costuradas durante o dia, à noite abre, mas essa é uma outra história, né? É só porque a rede, né, ela tem uma importância muito grande também. Mas esse corpo é colocado numa rede, essa rede é fechada, é colocado num local, essa rede, posto palha também no entorno da rede, e ali vai ser construído uma oquinha, uma casinha, como se fosse um túmulo. Então ele é feito com barro, com muito cuidado, é posto um pouco de comida que a pessoa normalmente comia, não porque ela vai ter fome, mas é que se o espírito precisar, essa comida vai estar ali. Então constrói-se essa oca de barro, e é um cuidado muito grande nas narrativas que se ouve, que é com água, você vai alisando até ficar uma oca bem bonita. Prepara-se então, vai-se para a caça, né, o aldeamento, né, para que aquela comida que a pessoa comia em vida possa ser oferecido, porque o corpo não vai comer, mas pode ser que o espírito precise. Então vai-se para a caça, isso tudo nós estamos falando, claro, de dias. Essa caça ela é preparada e ela é posta junto com o corpo. As mulheres preparam a xixa, que é uma bebida feita de milho, uma fermentação à base de milho. Ela também é colocada ali e a família acompanha à distância, ela não fica diretamente envolvida, porque é preciso que sejam as pessoas que não estejam em profundo sofrimento, né, que estejam tranquilas com o sofrimento. E depois de alguns dias, na verdade depois de algumas horas, desculpem, aquilo que não foi comido ou bebido, que o espírito não precisou para que ele pudesse fazer a transição dele, pudesse fazer a mudança, a família come, né, e a família bebe. Há um cuidado muito grande em dar condições para que o espírito possa sair e possa estar presente nessa outra forma de vida que ele vai ter. É claro que a narrativa, né, essas narrativas que eu fiz para vocês, ela passa por mim, e eu acho que é importante, né, porque toda narrativa oral ela vai tendo mudanças, mas eu espero de alguma maneira ter levado até vocês, ter aproximado um pouco esse universo, né? Que nós possamos fazer uma escuta e que essa escuta possa nos aproximar da construção de um mundo um pouco melhor e de uma psicologia também mais interessante. Nemegueri, bom encontro.